Ele é apenas um garoto tímido, mas acaba tendo que namorar todas as garotas da escola ao mesmo tempo. Eu sou o Zeon Anime e bora. Howie gostava de viver assim, uma vida tranquila onde ninguém prestava muita atenção nele, ele se sentia livre e calmo, e achava que seria suficiente se as coisas continuassem assim para sempre. Um dia, enquanto Howie estava na aula estudando, uma bela garota entrou de repente na sala de aula. O nome dela era Dia Zital. Os alunos do sexo masculino ficaram chocados com sua aparição inesperada. Todos se perguntavam por que Zital tinha vindo à sua turma, e não podiam deixar de admirar sua figura. Do nada, Zital agarrou a mão de Howie, enquanto ele estava sonhando acordado. Howie ficou atordoado e não conseguia entender por que Zital estava segurando sua mão. Para sua surpresa, Zital parecia envergonhada. Ela colocou a mão de Howie em sua barriga e declarou que estava grávida do bebê dele. Howie ficou perplexo, ele não conseguia compreender o que Zital estava dizendo. Seus colegas de classe imediatamente explodiram de raiva, chocados que alguém como Howie pudesse ter prejudicado uma garota como Zital. Câmeras dispararam enquanto tiravam fotos dele, e alguns até o chamaram de canalha. Todos estavam incrédulos que Howie pudesse fazer algo tão ultrajante. Zital afirmou que o bebê de Howie em sua barriga já tinha 3 meses, e perguntou se ele podia senti-lo quando tocou sua barriga. Furioso, Howie disse a ela para parar de falar como se fosse verdade. Ele exigiu saber quem ela realmente era e por que estava alegando estar grávida de seu filho, já que ele nem a conhecia. Seus colegas não acreditaram em seus protestos. Eles estavam furiosos e até o ameaçaram. Desesperado, Howie implorou por uma chance de explicar, mas Zital o interrompeu. Ela disse que não havia necessidade de explicar nada, porque ela e o bebê deles confiavam nele. Frustrado, Howie agarrou a mão de Zital e a arrastou para fora, dizendo que precisavam conversar em outro lugar. As notícias sobre a gravidez de Zital rapidamente se espalharam online e Howie se tornou o centro do ridículo de todos. Onde quer que ele fosse, as pessoas o seguiam, chamando-o de nomes e gritando insultos. Howie teve que se esconder apenas para escapar de todo o caos. Enquanto ele estava escondido, Zital apareceu de repente na frente dele com um sorriso. Ela o provocou, dizendo que o bebê na barriga dela disse que as pernas de Howie eram curtas, e ele corria devagar demais. Ela até o avisou para ter cuidado ao seu redor. Exausto, Howie implorou para ela parar com as bobagens. No mesmo dia, o sistema de transmissão da escola chamou Howie para se apresentar imediatamente no escritório do professor. Sentindo que estava em sérios apuros, Howie disse a Zital para esperá-lo no telhado. Enquanto corria para o escritório, seus colegas de classe o cercaram, perseguindo-o pelo corredor. Estranhamente, Zital o observou de longe, e achou que Howie parecia incrivelmente legal enquanto era perseguido. Os estudantes continuaram a perseguição, jogando objetos nele para tentar pará-lo. Confuso sobre por que eles não desistiam, Howie avistou os materiais de limpeza do zelador. Sem hesitar, ele pegou um esfregão e se preparou para enfrentar. Os estudantes riram, zombando dele por segurar apenas um cabo de esfregão. No entanto, Howie lançou o cabo, derrubando vários estudantes de uma só vez. Eles gemeram de dor, chocados com o ataque inesperado. Howie argumentou que foi forçado a fazer isso, já que eles não o deixavam em paz. De repente, alguém o puxou para o banheiro feminino. Era Tang Xuan, a capitã de esportes e suas amigas. Elas o espancaram sem piedade. Xuan exigiu que Howie explicasse a notícia que tinha viralizado online. Howie insistiu que não sabia de nada. Furiosa, Quan o acusou de ser insensível e de não entender a dor dela. Em vez de responder, os olhos de Howie desviaram para o peito de Xuan, e ela o socou imediatamente. Irritada, Xuan lembrou-lhe que ele costumava chamá-la pelo nome quando estavam juntos, mas agora agia como se não a conhecesse. As amigas dela perguntaram por que Xuan nunca lhes contou sobre Howie antes. Elas estavam zangadas com Howie por fazer Xuan chorar e se prepararam para bater nele novamente. No entanto, Xuan as impediu, dizendo que era entre ela e Howie e que não deviam interferir. Xuan se inclinou perto de Howie, sua voz de repente suave e doce. Ela disse para ele confessar sobre seu relacionamento com Zital ou ela faria algo muito pior com ele. Howie sentou-se ali, completamente atordoado, sem saber como escapar do caos ao seu redor. Howie não conseguia entender por que Xuan estava fazendo isso com ele. Ainda assim, ele insistiu que realmente não era próximo de Zital. Ao ouvir isso, Xuan bateu em Howie novamente. Quando a porta do banheiro finalmente se abriu, Xuan e seu grupo saíram com Howie atrás deles. Do lado de fora, os estudantes ainda estavam esperando por ele. Assim que Howie saiu, Lin Yuan, o aluno mais inteligente da escola, apareceu de repente, correu em sua direção e o abraçou apertado. Howie estava perplexo, sem saber o que estava prestes a acontecer. Yuan disse a Howie para ir para casa com ela, porque Xiao Hong e Xiao Ming sentiam muita falta dele. Howie estava completamente confuso. Ele não fazia ideia de quem eram Xiao Hong e Xiao Ming. Sem aviso, Yuan bateu nele com um livro, chamando-o de traidor por traí-la, e até esquecer seus 2 filhos. Quando Yuan estava prestes a bater nele ainda mais forte, Xuan interveio, segurando a mão de Yuan a tempo. Xuan declarou que ela era a única que tinha permissão para fazer isso com Howie. Irritada, Yuan retrucou dizendo que desde que a Terra foi formada, Howie estava destinado a ser dela. Estudantes ao redor começaram a tirar fotos da discussão entre Yuan e Xuan. Enquanto estavam ocupadas brigando, Howie viu uma oportunidade e fugiu. Um dos estudantes rapidamente percebeu que ele estava escapando e alertou os outros que Howie estava fugindo. Howie correu por sua vida, mas não importava para onde ele fosse, as pessoas estavam atrás dele. Sem escolha, ele subiu correndo as escadas de emergência e foi para o telhado.
Zetal já estava esperando por ele lá. Enquanto isso, os estudantes continuaram a persegui-lo até o telhado, seguidos de perto por Yuan e Xuan. Yuan parou abruptamente quando viu Zetal parado ali. Xuan, por outro lado, exigiu que Hao Yi explicasse tudo imediatamente. Sentindo-se sobrecarregado, Hao Yi foi encurralado por todos, especialmente por aquelas 3 garotas. Ele nem sequer entendia mais o que estava acontecendo. Desesperado, Hao Yi gritou que não conhecia nenhuma das 3 garotas. Ele caminhou até a beira do telhado e ameaçou pular para provar sua inocência. No entanto, a multidão, já furiosa com ele, avançou para agarrá-lo. Sem outra escolha, Hao Yi deixou-se cair do prédio. Enquanto caía pelo ar, Hao Yi pensou que o pesadelo finalmente acabaria e tudo estaria terminado. Mas, para seu choque, algo estranho aconteceu. Uma força misteriosa surgiu do céu. Tudo ao seu redor congelou e Hao Yi percebeu que o próprio tempo havia parado. De repente, ele viu uma linda garota aparecer na sua frente. Ela olhou para ele e disse que ele parecia calmo demais enquanto caía. Ela realmente esperava que ele molhasse as calças. A garota se apresentou como a deusa do amor e imediatamente perguntou a Hao Yi se ele já tinha comido um chocolate do amor. Confuso, Hao Yi ficou desconcertado com as palavras dela. Ele se perguntou se ela estava se referindo a um bolo que ele tinha comido antes. Ele se lembrou de ter visto um pedaço de bolo no telhado, possivelmente deixado lá por alguém. Como seria um desperdício deixá-lo, ele decidiu comê-lo. A deusa do amor explicou que o bolo de chocolate que ele comeu tinha o poder de fazer qualquer um se apaixonar. Se Hao Yi o comesse com uma garota, então essa garota se apaixonaria por ele. Hao Yi ficou horrorizado ao perceber que tinha compartilhado o bolo com as garotas, e agora todas estavam atrás dele. Ele não podia acreditar que algo tão ridículo estava acontecendo com ele. Ainda incrédulo, Hao Yi se perguntou se a deusa do amor realmente existia neste mundo. Mas lá estava ela, bem na sua frente enquanto ele caía do telhado. A deusa do amor se apresentou como Meitaota, explicando que ainda estava em treinamento. Taota disse a Hao Yi que ele não precisava agradecê-la e acrescentou, com malícia, que ele deveria aproveitar a felicidade de estar cercado por mulheres. Frustrado, Hao Yi gritou com Taota, dizendo que sua vida pacífica tinha sido completamente arruinada por causa dela. Ele disse que se não tivesse fugido, poderia ter sido morto, ou pior, expulso e forçado a se tornar um sem-teto. Hao Yi sentia que sua vida tinha acabado. Taota, sem se impressionar, chamou-o de dramático e insistiu que seus problemas não eram impossíveis de resolver. Enquanto Hao Yi pudesse realizar seus desejos, a magia desapareceria e Hao Yi finalmente estaria livre deles. Segundo Taota, era realmente simples. De repente, Taota sentiu o cheiro de comida e se distraiu. Hao Yi, irritado, disse que se fosse tão fácil, ela deveria fazer isso sozinha. O tempo, que havia sido parado, recomeçou mais uma vez. Os estudantes que perseguiam Hao Yi estavam incrédulos de que ele realmente tinha pulado do prédio. Eles correram para verificar abaixo, mas ele não estava em lugar nenhum. Eles continuaram procurando. Suyan estava perplexa sobre onde Hao Yi poderia ter ido. Ela olhou ao redor, mas ainda não o encontrou, e no processo esbarrou em Yuan. A tensão entre Suyan e Yuan aumentou novamente à medida que a rivalidade por Hao Yi crescia. Enquanto isso, Hao Yi estava escondido atrás de uma árvore, recuperando o fôlego enquanto procurava por Zital. Ele estava preocupado que algo terrível pudesse acontecer com ela. Ele imaginou Zetal chorando por ele, de coração partido por ele ter tantas outras mulheres em sua vida, e se perguntando o que aconteceria com o bebê que ela dizia estar esperando. Zital, ainda no telhado, estava realmente chorando. Quando Hao Yi finalmente a alcançou, ofegante, Zetal ficou chocada, mas aliviada, ao ver que ele estava bem. Hao Yi disse para ela encontrá-lo em algum lugar amanhã. Zetal sorriu e perguntou, brincando, se isso significava que ele estava a convidando para um encontro. No dia seguinte, Hao Yi levou Zetal a um hospital para um check-up. Enquanto eles estavam sentados na sala de espera, as pessoas os olhavam com julgamento. Alguns sussurravam sobre como os jovens hoje em dia não tinham autocontrole e causavam todo tipo de problema. Zetal se apoiou no ombro de Hao Yi, e Hao Yi, olhando para ela, percebeu como ela era fofa de perto. Zetal pediu para ele levá-la para pegar os resultados dos testes. Antes que Hao Yi pudesse responder, Zetal comentou sobre como ele era gentil e disse que tinha certeza de que ele seria um ótimo pai algum dia. O médico apareceu de repente com os resultados, confirmando que não havia bebê no estômago de Zetal. Hao Yi ficou extasiado ao ouvir isso. Zetal, no entanto, ficou perplexa, insistindo que tinha sentido um bebê dentro dela. Ela rapidamente concluiu que a culpa era dela e prometeu se esforçar mais da próxima vez para engravidar. Ela até sugeriu que comprassem algo para acelerar o processo, alegando que sabia tudo sobre isso. Hao Yi rapidamente mudou de assunto, sugerindo que visitassem a família dela para esclarecer as coisas. Quando chegaram à casa de Zital, Hao Yi ficou pasmo. O lugar era uma mansão grandiosa, praticamente um castelo. Os criados cumprimentaram Zetal, chamando-a de princesa. Foi então que Hao Yi percebeu que Zetal vinha de uma família incrivelmente rica. Hao Yi não conseguia entender por que alguém tão perfeito como Zetal queria que ele realizasse seus desejos. Zetal disse a Hao Yi que sempre lembraria deste dia como o dia em que ele veio propor a ela. Hao Yi nem conseguia imaginar isso. Mesmo em sua imaginação mais selvagem, ele ainda era um perdedor. Ele reconheceu silenciosamente que sua vida não passava de uma bagunça. Zital, por outro lado, disse que mesmo se seu pai o rejeitasse, ela ainda ficaria feliz, porque Hao Yi pelo menos tentou. Uma empregada chegou para cumprimentar Zital e perguntou quem era Hao Yi. Zital estava prestes a chamá-lo de namorado, mas Hao Yi rapidamente cobriu sua boca. Ele se apresentou como um amigo próximo do pai de Zital. A empregada cumprimentou Hao Yi calorosamente. Hao Yi ficou surpreso ao saber que Zital morava sozinha. A empregada explicou que o pai de Zetal trabalhava no exterior e nunca voltava para casa, e ela tinha pena de Zetal por isso.
Raul então decidiu que seria melhor ir embora, já que o pai de Zetal não estava por perto. No entanto, a empregada insistiu para que Raul ficasse, dizendo que Zetal especificamente pediu para ele não ir embora. Nesse momento, um dos guardas de Zetal chegou com notícias da escola. A escola havia ligado e relatado que um estudante chamado Raul tinha sequestrado Zetal. Ao ouvir isso, Raul começou a sair furtivamente da casa, tentando escapar. A empregada disse que o nome de Raul lhe parecia familiar. No entanto, os guardas de Zetal ficaram furiosos com Raul e se prepararam para espancá-lo. Raul implorou a eles, insistindo que haviam entendido mal a situação, mas a empregada os incentivou a atacá-lo de qualquer maneira. Raul acabou sendo severamente espancado. Zetal chegou bem a tempo e ordenou que seus guardas soltassem Raul, declarando que ela e Raul estavam apaixonados. Os guardas hesitaram por um momento, mas um deles zombou e disse que se Zetal realmente amasse alguém como Raul, o mundo poderia muito bem estar acabando. Ele instruiu os outros a acabar com Raul. Mais uma vez, Raul foi brutalmente atacado. Zetal gritou que não se importava se Raul era pobre ou desempregado. Mesmo que o melhor que ele pudesse fazer fosse sustentá-la como catador, ela ainda se casaria com ele. Apesar de suas palavras, os guardas não mostraram misericórdia e continuaram a espancar Raul. Através de suas lágrimas, Zetal prometeu se esforçar mais na próxima vez, mesmo que não estivesse mais grávida. Ela encorajou Raul a dar o seu melhor amanhã também. Ao ouvir isso, os guardas ficaram ainda mais enfurecidos e intensificaram o ataque a Raul. Zetal finalmente implorou para que parassem de torturar Raul. A essa altura, Raul tinha sido jogado contra uma parede e, ofegante, implorou para que Zetal parasse de falar. Zetal rapidamente puxou Raul para que ficasse de pé e o arrastou para o quarto dela, batendo a porta com força atrás deles. Os guardas batiam incessantemente na porta de Zetal, exigindo saber o que Raul estava fazendo lá dentro. Zetal se recusou a abrir e declarou que seu amor por Raul era puro e verdadeiro. Raul entrou em pânico, tapou a boca de Zetal com a mão, implorando para ela parar de gritar. Os guardas do lado de fora continuavam a bater na porta, avisando Zetal para não cair nos truques de Raul. Enquanto isso, Raul soltou um suspiro frustrado e acidentalmente notou um calendário antigo em cima da mesa de Zetal. No calendário havia uma anotação marcando o melhor dia de todos, o dia em que ela almoçou com o pai. Os guardas continuavam a bater na porta enquanto a empregada ligava para o pai de Zetal para relatar o incidente. No entanto, o pai dela não deu importância, dizendo que não importava desde que Zetal estivesse segura. Ele até disse à empregada para parar de incomodá-lo com questões tão triviais. Em um súbito surto de determinação, Raul abriu a porta com força e arrancou o telefone da empregada. Ele gritou no aparelho, declarando que ele era quem havia sequestrado Zetal e desafiando o pai dela a vir encontrá-lo. O guarda, surpreendentemente impressionado pela coragem de Raul, decidiu preparar uma refeição para ele, para que não ficasse com fome ao encontrar o pai de Zetal. Pouco depois, 2 helicópteros pousaram no pátio e vários carros chegaram para proteger a entrada da propriedade. Raul se preparou, convencido de que a riqueza só poderia ser alcançada através de trabalho árduo. Ele sabia que tinha ido longe demais para recuar agora. O pai de Zetal finalmente chegou à casa, sendo recebido com reverência pelos guardas que se alinharam para recebê-lo. O pai de Zetal chegou em frente à sua casa com seus subordinados e todos os seguranças o cumprimentaram respeitosamente. Raul podia sentir a aura intimidadora emanando do pai de Zetal. O pai de Zetal comentou que Raul era bastante ousado por tê-lo convocado. Ele então ordenou que seus subordinados ficassem de olho em Raul. Raul, sentindo-se aliviado por talvez nada acontecer, rapidamente teve suas esperanças destruídas quando o pai de Zetal ordenou que seus homens dessem uma lição em Raul. Mais uma vez, Raul foi cercado e espancado. Zetal tentou intervir, dizendo ao pai que Raul era inocente. Ela até mostrou os resultados de seu exame, provando que não estava grávida. Isso fez o pai de Zetal parar seus homens e ele se voltou para Raul, perguntando sobre suas verdadeiras intenções. Raul então perguntou se ele não tivesse alegado ter sequestrado Zetal, o pai de Zetal teria voltado para casa para vê-la, ou ele simplesmente continuaria esquecendo dela. O pai de Zetal ficou chocado com as palavras de Raul, e a própria Zetal ficou profundamente comovida. Raul continuou, explicando que Zetal ainda precisava de seu pai, mas ele não conseguia ver isso. Embora o pai de Zetal lhe tivesse dado uma casa luxuosa, guarda-costas pessoais e empregados, e garantido que ela nunca passasse fome, será que era isso que Zetal realmente queria? Raul argumentou apaixonadamente que o que Zetal realmente desejava era o amor de seu pai. Você alguma vez deu esse amor a ela? Raul gritou. Zetal ficou emocionada com as palavras de Raul. O pai de Zetal, furioso, agarrou Raul pela gola e gritou. O que você sabe sobre amor? Você acha que dinheiro cresce em árvores? Raul implorou para que ele parasse de machucar sua própria família. Ele então mostrou ao pai de Zetal um calendário do ano anterior marcado como o melhor dia de Zetal. Isso fez o pai dela lembrar de um momento alegre que eles compartilharam juntos durante um almoço simples. Ele percebeu que o que Zetal mais queria era estar com ele. Para os outros, aquele momento pode não ter parecido muito, mas para Zetal era seu maior sonho. Raul pediu ao pai de Zetal para pensar sobre isso. Até as empregadas e os seguranças ficaram comovidos até as lágrimas pela sinceridade de Raul. Eles o elogiaram, dizendo que ele era uma pessoa realmente boa. Raul então se despediu, saindo rapidamente na tentativa de escapar. No entanto, acabou que ele estava apenas correndo em círculos e acabou exatamente onde começou. Zetal o alcançou e colocou a mão em seu ombro. Confuso, Raul perguntou como ela o alcançou tão rápido. Zetal respondeu que simplesmente tinha usado a porta dos fundos. Zetal agradeceu a Raul e o beijou, mas de repente ela desapareceu.
Aoi ficou atordoado e se perguntou o que havia acabado de acontecer. Zetal tinha desaparecido? Do nada, Tata apareceu, explicando que Zetal não tinha desaparecido. Em vez disso, sua magia tinha se esgotado. Tata parabenizou Haoi por realizar o desejo de Zetal. Enquanto isso, Zetal estava deitada dormindo em seu quarto. Seu pai se aproximou dela e perguntou se ela gostaria de almoçar com ele. Tata admitiu que estava surpresa por Haoi ter resolvido tudo tão rapidamente. Haoi resmungou que simplesmente odiava problemas excessivamente complicados. Ele saiu apressado, murmurando que sua vida quase tinha acabado por causa de Zetal, mas felizmente foi resolvida em apenas 2 dias. Pelo menos ele não precisava mais ver Zetal triste. Taut sorriu com seriedade de Haoye. No dia seguinte, a caminho da escola, Haoye tropeçou e encontrou um panfleto que o apresentava como o marido procurado de Yuan. Panfletos estavam espalhados por toda a escola. Haoye ficou perplexo e se perguntou o que diabos estava acontecendo agora. Ele não sabia quando todo esse problema finalmente terminaria e até se comparou ao lendário rei de um harém que alcançou a felicidade eterna. Se ao menos isso fosse verdade para... Tentando evitar a tensão, Haoye cobriu o rosto e rastejou em direção à sua sala de aula. Ele até recorreu a engatinhar até seu assento. Enquanto isso, uma garota foi vista procurando por Haoye, eventualmente descobrindo em qual classe ele estava. Haoye finalmente chegou à sua mesa, mas de repente sentiu uma fragrância familiar. Ele olhou para cima e viu Zetal na sua frente, perguntando se ele queria sair com ela. Haoye ficou chocado e perguntou como Zetal poderia se lembrar dele. Ela sorriu e respondeu: "Como eu poderia esquecer você?" Ela então agradeceu a Haoye por tudo que ele tinha feito por ela. Em pânico, Haoye chamou por Tata, que apareceu imediatamente, congelando o tempo. Haoye exigiu saber o que estava acontecendo, apontando que a própria Tata havia dito que a magia de Zetal tinha desaparecido uma vez que seu desejo foi realizado. Tata admitiu timidamente que tinha esquecido de lhe contar algo porque ele saiu muito rápido no dia anterior. Quando a magia do amor terminou, as memórias encantadas também desapareceram, mas as memórias normais permaneceram intactas. Tudo o que aconteceu durante aqueles 2 dias não seria esquecido por Zetal, o que significava que quaisquer sentimentos que Zetal tivesse por Haoye vinham apenas do seu coração. Antes que Haoye pudesse reclamar com Tata sobre todo o problema, Tata de repente desapareceu e o tempo voltou ao normal. Assim que Zetal estava prestes a perguntar por que Haoye mencionou Tata, Haoye rapidamente descartou, dizendo que não era nada importante. Zetal concluiu que Haoye havia concordado em sair com ela. Do nada, alguém apareceu e jogou uma faca que quase acertou Haoye. O nome da garota era Ouyang Shili. Ela chamou Haoye de querido e perguntou por que ele não a havia convidado para o encontro. Shili então interrogou Haoye sobre seu relacionamento com Zetal. Aterrorizado, Haoye gaguejou que era tudo um mal-entendido. Shili, no entanto, declarou que ela mesma esclareceria o mal-entendido. Sem aviso, ela beijou Haoye ferozmente nos lábios, chocando os colegas de classe que gritaram sobre o quão ousados os dois eram. Shili então perguntou arrogantemente a Zetal se ela entendia agora que Haoye pertencia a ela. Haoye, impotente diante de Shili, pediu ajuda desesperadamente. Nesse momento, a mãe de Shili apareceu e bateu um saco no rosto de Shili, dizendo para ela parar com o que estava fazendo. Shili, ainda se recuperando, perguntou o que sua mãe estava fazendo ali. Sua mãe ficou chocada que Shili tinha viajado todo o caminho da América só para ver Haoye. Haoye cumprimentou nervosamente a mãe de Shili, mas tanto Shili quanto sua mãe imediatamente lhe disseram para ficar quieto. A mãe de Shili exigiu que Shili voltasse para casa, mas Shili recusou, afirmando com ousadia que ninguém poderia impedi-la de ficar com Haoye. A mãe de Shili, claramente desaprovando sua filha, em um relacionamento com Haoye, insistiu que Shili desistisse dele. Os dois começam a brigar bem na frente de todos. A mãe de Shili venceu facilmente, deixando Shili deitado no chão completamente derrotado. Os estudantes não perderam tempo tirando fotos do espetáculo. A mãe de Shili ordenou que seus subordinados levassem Shili imediatamente. Quando estava prestes a sair, Haoye perguntou nervosamente se ela realmente ia levar Shili de volta para a América. A mãe de Shili simplesmente respondeu: convidar alguém e pedir para sair são 2 coisas muito diferentes. Ela então aconselhou Haoye de forma ameaçadora a considerar comprar um seguro. Aterrorizado, Haoye murmurou que sua vida poderia acabar em breve. Quando ele se virou, Tata apareceu de repente na frente dele, assustando-o. Frustrado, Haoye repreendeu Tata por se aproximar sorrateiramente e disse para ela não aparecer do nada como um fantasma. Apesar de chamá-la de doce como uma deusa, ele resmungou que seu comportamento era tão assustador quanto um fantasma. De longe, Zetal notou Haoye aparentemente falando sozinho e se perguntou o que ele estava fazendo. Curiosa, ela se aproximou dele. Enquanto isso, Tata perguntou a Haoye se Shili também tinha comido o chocolate mágico. Haoye suspirou, dizendo que Shili sempre foi assim, seu amigo de infância mais assustador. Segundo os pais de Haoye, Shili e ele brincavam juntos desde bebês e até frequentaram a mesma escola no ensino fundamental. Só de pensar nisso, a cabeça de Haoye doía. De repente, Haoye sentiu alguém atrás dele. Zetal, em pânico, tentou se esconder atrás de 3 folhas, o que, claro, foi inútil porque Haoye ainda podia vê-la claramente. Envergonhada, Zetal disse que não queria interferir no relacionamento de Haoye e Shili, já que eles eram amigos de infância. Reunindo coragem, Zetal disse a Haoye para esquecer os planos para amanhã, mas Haoye, confuso, disse que tinha esquecido de discutir o horário e o local do encontro. Pedindo desculpas, ele admitiu que não era bom em escolher locais e pediu a Zetal que o informasse se ela tivesse algum lugar em mente.
Ouvindo isso, Zital sorriu e se afastou. Tata, observando tudo, comentou que Haoi parecia estar começando a gostar de Zital depois de tudo o que passaram. Irritado, Haoi retrucou que era tudo culpa de Tata por ter armado isso desde o início. Ele avisou Tata para parar de segui-lo e saiu furioso. Haoi dirigiu-se ao telhado da escola tentando clarear a mente, mas nas escadas ele esbarrou em Xuan. Sem dizer uma palavra, Xuan deu-lhe um tapa e ordenou que a seguisse imediatamente. Haoi encontrou Xuan nas escadas e Xuan imediatamente deu-lhe um tapa. Ela declarou friamente que o relacionamento deles havia acabado. Haoi, impassível, respondeu que não se importava se eles terminassem, e acrescentou que com uma atitude tão dura, ninguém jamais gostaria de Xuan. Furiosa, Xuan saiu furiosa, deixando Haoi estressado e frustrado. Tata apareceu momentos depois, perguntando o que aconteceu com Haoi no curto tempo em que ela esteve ausente. Haoi explicou que acabou de ser esbofeteado e dispensado por Xuan. Mesmo que os sentimentos de Xuan fossem falsos, ser dispensado assim de repente ainda o deixou chateado. Haoi até perguntou a Tata por que Xuan decidiu terminar. Foi porque o problema não foi resolvido? Tata sorriu e disse que Haoi claramente não entendia as mulheres. Ela explicou que quando a maioria das mulheres pede um rompimento, geralmente é um sinal de alerta. Tata então desapareceu antes que Haoi pudesse responder, deixando-o preocupado que algo terrível pudesse acontecer a Xuan. Ele até se perguntou se ela poderia estar planejando algo para si mesma. Mais tarde naquela tarde, Haoi viu Xuan punindo um grupo de garotos, fazendo-os fazer flexões. Eles pareciam completamente exaustos, lutando para completar as centenas de flexões que Xuan exigia. Ela os repreendeu, dizendo que mereciam esse castigo por perderem uma aposta para as meninas. Um dos garotos implorou por perdão, prometendo que não a subestimariam novamente. Em vez de perdoá-lo, Xuan o borrifou com água. Tata e Haoi assistiram a tudo de longe. Tata comentou que Xuan era realmente impressionante, conseguindo permanecer completamente impassível apesar de ter acabado de terminar um relacionamento. Vendo como a situação estava ruim, Haoi decidiu que tinha que intervir e salvar os pobres garotos. Tata provocou-o, apontando que ele mal conseguia se salvar. Haoi aproximou-se de Xuan, tentando argumentar com ela. Ele disse que era apenas uma aposta e não havia necessidade de pressioná-los tanto. Xuan zombou, ridicularizando Haoi por ousar confrontá-la depois do que aconteceu entre eles. Os meninos aplaudiram Haoi, chamando-o de salvador, mas Xuan rapidamente o silenciou, borrifando água neles novamente. Em pânico, Haoi agarrou o borrifador de água de Xuan, mas na luta, ele acidentalmente a borrifou, molhando-a completamente. Paralisado de medo, Haoi se preparou, convencido de que Xuan o mataria. Mas em vez disso, Xuan olhou para ele e disse que ele era bondoso demais e amava a todos demais. Ela finalmente percebeu por que Haoi não conseguia ser leal. Com isso, Xuan se virou e foi embora. Os meninos, agora livres do castigo de Xuan, celebraram a chegada de Haoi. Eles não podiam acreditar que ele teve a coragem de enfrentá-la, considerando o quão assustadora ela era. Enquanto isso, Xuan foi ao banheiro para se limpar. Enquanto se lavava, não conseguia parar de pensar em Haoi, murmurando para si mesma que ele era um lixo, que não merecia o amor dela. Determinada a seguir em frente, disse a si mesma que tudo estava acabado e que amanhã seria um novo começo. No dia seguinte, Haoi dormiu demais e acordou para encontrar Chili deitada em sua cama. Chocado, ele perguntou o que ela estava fazendo em seu quarto. Chili, impassível, chamou-o de querido e disse para ele já se levantar. Ela perguntou por que ele estava com tanta pressa, já que era domingo. Então, ela perguntou de forma brincalhona se Haoi tinha um encontro. Haoi respondeu que planejava comprar alguns livros e terminar suas tarefas escolares. Ouvindo isso, Chili saiu do quarto e trancou a porta atrás dela. Em pânico, Haoi gritou que não queria ficar preso no quarto no dia do seu primeiro encontro, mas Chili calmamente disse para ele relaxar e ficar em casa. Na sala de estar, Chili encontrou os pais de Haoi. Eles perguntaram onde estava Haoi e Chili disse que ele queria ficar em casa e estudar. Ela também afirmou que Haoi tinha pedido para ela comprar alguns livros para ele. Para garantir que seu plano funcione, ela pediu que não destrancassem a porta de Haoi. A mãe de Haoi, claramente desconfiada, virou-se para o marido e disse que o filho estava sendo seduzido e perguntou por que ele não estava aconselhando-o. O pai de Haoi deu de ombros, dizendo que não era tão ruim ter uma garota cuidando dele. Irritada, a mãe de Haoi comparou a Yun e repreendeu-o por ser tão descuidado. Tentando mudar de assunto, o pai de Haoi comentou sobre como o chá estava saboroso. Enquanto isso, Haoi batia na porta do quarto, gritando para que alguém o deixasse sair, mas ninguém respondeu. Desesperado, ele escalou pela janela e tentou se esgueirar pela borda do prédio. Ao passar pela janela do vizinho, a criança dentro começou a chorar e acusou Haoi de ser um pervertido se esgueirando. Haoi, exasperado, gritou de volta que não era um pervertido, ele só precisava usar a porta deles para escapar. Enquanto isso, Zital ainda estava esperando por Haoi no lugar onde haviam combinado de se encontrar. Ela já estava esperando há um bom tempo e de repente começou a se sentir preocupada, especialmente porque não conseguia parar de pensar no momento em que Chili beijou Haoi na aula no dia anterior. Ela se lembrou de como Chili declarou que Haoi pertencia a ela, e o fato de Haoi e Chili serem amigos de infância só piorava as coisas. Zital começou a acreditar que o encontro não iria mais acontecer. Do nada, Haoi veio correndo em sua direção, pedindo desculpas por estar atrasado por causa de tudo que tinha acontecido em casa. Zital sorriu e disse que estava tudo bem, acrescentando que ela também tinha acabado de chegar.
Ela então convidou Haoyi para tomar um chá com ela. Haoyi não esperava que Zital o convidasse para algo tão simples como um chá. Ele secretamente esperava que ela o chamasse para confessar seus sentimentos. Zital, por outro lado, sentia-se nervosa e incerta se deveria dizer algo. Ela estava completamente confusa, sem saber o que dizer, porque era a primeira vez que saía em um encontro com um rapaz. Seu coração estava batendo tão forte que ela se preocupou que Haoyi pudesse perceber. De repente, Haoyi colocou a mão na testa de Zital para ver se ela estava doente, pois seu rosto tinha ficado vermelho. Sem perceber, seus rostos estavam tão próximos que se viram olhando diretamente nos olhos um do outro. Surpresos, eles rapidamente se afastaram. Haoyi pediu desculpas, e Zital, corando ainda mais, disse que estava bem. Ambos desviaram o olhar de forma desajeitada, tentando esconder o quanto estavam envergonhados. Do nada, Haoyi lembrou que havia um festival de anime e manga acontecendo naquele dia. Ele perguntou animadamente a Zital se ela queria conferir com ele. Ao ouvir isso, Zital sorriu radiante e concordou. Enquanto isso, Chile voltou ao quarto de Haoyi, trazendo os livros que havia prometido. Mas quando chegou lá, encontrou o quarto vazio. Pensando que Haoyi estava brincando de esconde-esconde com ela, Chile murmurou que não o deixaria ganhar. No festival, havia muitos visitantes reunidos tirando fotos de 3 cosplayers. Eles estavam conversando de uma forma que parecia que estavam zombando de Xuan. Parecia que não gostavam muito dela. Quando Zital e Haoyi passaram, muitos visitantes se viraram para olhar Zital, cativados por sua beleza. Zital realmente queria segurar a mão de Haoyi, mas não conseguia se forçar a fazer isso. Haoyi também desejava que Zital segurasse sua mão, e por um momento ele pensou em tomar a iniciativa. Mas a multidão era muito avassaladora, e o momento nunca parecia certo. De repente, um grupo de pessoas veio correndo, gritando o nome de Xuan. A multidão estava tão frenética que esbarrou em Zital, que quase caiu. Felizmente, Haoyi a segurou rapidamente antes que ela caísse no chão. Haoyi ficou chocado ao ver que todas essas pessoas estavam se aglomerando para tirar fotos de Xuan, a mesma Xuan que o havia dispensado no dia anterior. No festival, Xuan parecia incrivelmente doce e encantadora, completamente diferente da versão forte e ousada dela na escola. Quando Xuan se virou e notou Haoyi parado ali, ela congelou de choque. Ela não esperava vê-lo no festival. No festival de anime e manga, Xuan estava fazendo cosplay quando de repente avistou Haoyi chegando ao evento. Ela queria correr atrás dele, mas a grande multidão de visitantes tirando fotos dela dificultou sua saída. Eventualmente, Xuan conseguiu se aproximar de Haoyi e imediatamente perguntou por que ele veio ao festival. Foi apenas para zombar dela? Do nada, Zital chamou Haoyi, dizendo que os visitantes do festival eram realmente assustadores. Eles continuavam tirando fotos, o que deixava Zital ansioso. De repente, Xuan notou alguns membros do seu clube de esportes no festival, então rapidamente pegou Haoyi e Zital para levá-los a outro lugar. No meio da situação, Xuan não teve escolha a não ser dar um doce sorriso aos visitantes que chamavam seu nome. A multidão quase desmaiou de tão adorável que ela parecia. Enquanto isso, Chile acabava de chegar à entrada do festival. Ela carregava uma espada, e os visitantes ficaram maravilhados, pensando que ela era uma cosplayer porque parecia muito legal. No entanto, Chile não estava lá para se divertir. Ela veio procurar Haoyi, sabendo que ele não poderia escapar dela. Xuan puxou Haoyi e Zital para uma sala para evitar ser vista pelos membros do clube de esportes. Haoyi provocou Xuan, dizendo que não esperava que ela gostasse de cosplay, e que isso realmente combinava com ela. Xuan ficou irritada, retrucando que Haoyi ainda estava zombando dela. Haoyi negou, dizendo que não estava zombando dela, ele estava elogiando-a. Xuan então cobriu a boca de Haoyi, e resmungou que não estaria se escondendo assim se não fosse por ele. Haoyi perguntou por que ela precisava se esconder, já que estava fofa. Ao ouvir isso, Zital começou a pensar que talvez Haoyi tivesse uma queda por fantasias de gato. Xuan então admitiu que na verdade não gostava de fazer isso. Desde que começou a escola, as meninas da turma eram constantemente assediadas pelos meninos. No início, os meninos apenas olhavam para as meninas bonitas, mas depois apareceram 2 meninas que não eram particularmente atraentes e eram mais musculosas. Os meninos imediatamente afastaram essas 2 meninas. Não parou por aí. Os meninos continuaram a intimidá-las, chamando-as de feias e afirmando que estavam cheias de vírus. As 2 meninas foram insultadas, molhadas com água e tratadas como lixo. Elas acabaram chorando porque não aguentavam mais o bullying. Vendo isso, Xuan ficou furiosa e imediatamente interveio para dar uma lição nos meninos. Ela enfrentou os meninos, o que deixou as 2 meninas intimidadas maravilhadas. Xuan então perguntou se elas não queriam revidar. As 2 meninas disseram que Xuan era incrível e que queriam segui-la. A partir daquele dia, Xuan protegeu as meninas na escola. Todos começaram a vê-la como um modelo, então ela não podia deixá-los vê-la em roupas fofas assim. Se algum dia vissem, ficariam desapontados, pensando que ela estava apenas brincando com eles. Provavelmente a abandonariam, deixando-a completamente sozinha. Haoyi apontou que, embora as intenções de Xuan fossem boas, ela ainda estava escondendo seu verdadeiro eu dos outros. Ele disse a ela que deveria mostrar às pessoas quem ela realmente era, em vez de viver e se esconder assim. Xuan retrucou dizendo que alguém como Haoyi nunca entenderia seus sentimentos. Ela então o chamou de Capricórnio e acrescentou que o odiava absolutamente. Confuso, Haoyi perguntou o que ser Capricórnio tinha a ver com qualquer coisa. De repente, um anúncio veio pelo alto-falante dizendo que a 12ª competição feminina de River City estava prestes a começar. Zital rapidamente lembrou que a competição de cosplay parecia que estava prestes a começar. No entanto, Xuan disse que era inútil porque a competição exigia 3 participantes para entrar.
Se não tivesse 3 pessoas, não poderia competir, e é por isso que ela sempre vinha sozinha para defender seu título. Mas agora, ela não tinha mais o direito de participar. Zital parecia entender a situação, e então teve uma ideia. Como precisavam de 3 pessoas, ela sugeriu que ela e Haoyi se juntassem a Suan para competir juntos. Suan ficou surpresa que tal ideia pudesse funcionar. No entanto, Haoyi achou que era impossível, já que ele era um rapaz, mas Suan não se importou. Ela imediatamente arrastou Haoyi para o vestiário para prepará-lo como uma cosplayer feminina. Enquanto estavam ocupados transformando Haoyi, Chile os avistou. Com um pouco de persuasão, Haoyi finalmente se transformou em uma cosplayer feminina incrivelmente adorável. Suan comentou que Haoyi estava tão bonito, até ela se sentiu com ciúmes dele. Zital também concordou, dizendo que Haoyi estava deslumbrante. Quando Haoyi saiu do vestiário e se viu no espelho, ficou completamente chocado com sua aparência. Ele praticou cumprimentar os visitantes com gestos fofos, e se apresentou como Yi. No entanto, não pôde deixar de se sentir enojado consigo mesmo por agir daquela maneira. Sem que ele soubesse, Chili estava tirando fotos dele de longe. Irritada com Haoyi por ter mentido para ela ainda não podia deixar de admirar seu crossdressing. Ela achou tão fofo que poderia simplesmente devorá-lo de uma só vez. Chili decidiu que tinha um novo plano para se divertir com Haoyi. De repente, Suan começou a chorar ao descobrir que a roupa que planejava usar para a competição estava rasgada. Zital se perguntou quem poderia ter feito algo tão cruel com Suan. Haoyi lembrou que havia pessoas que não queriam que Suan ganhasse, então recorreram a truques sujos como esse. Haoyi perguntou a Suan por que ela não usava outra roupa, já que essa estava arruinada. No entanto, Suan o entendeu mal, pensando que ele estava insinuando que alguém como ela não era adequada para usar algo assim. Haoyi imediatamente esclareceu que não quis dizer isso, mas Suan, agora chateada, retrucou que não precisava da pena dele. Ela chorou e saiu correndo, deixando Haoyi chamando por ela, mas ele não conseguiu detê-la. As que arruinaram a roupa de Suan foram as mesmas garotas que estavam fofocando sobre ela no saguão mais cedo. Elas planejaram essa sabotagem para poderem vencer a competição. Haoyi perguntou a Zital se a roupa de Suan era cara. Zital explicou que na primeira vez que Suan ganhou, foi porque ela usou uma fantasia que ela mesma fez, que era insubstituível para ela. Suan largou a roupa rasgada e correu para fora. Haoyi finalmente entendeu por que Suan estava tão determinada a proteger seu segredo. Ela era muito cuidadosa com a forma como os outros a viam. Naquele momento, Suan parecia ter perdido a vontade de lutar, mas o que mais importava era que eles ainda precisavam participar da competição e vencê-la. Enquanto estava no banheiro, Haoyi tentou lembrar o que um cosplayer precisava fazer. Primeiro, apresentar-se, depois mostrar seu apelo único como atração principal. Ele ainda não tinha encontrado Suan e Zital não tinha conseguido encontrar uma roupa adequada ainda. Parecia que Haoyi teria que subir ao palco primeiro. De repente, Tata apareceu, assustando-o. Haoyi lembrou-a de que ela estava no banheiro masculino. Tata perguntou despreocupadamente se Haoyi estava com problemas. Haoyi perguntou a ela como ele poderia vencer a competição de cosplay e surpreender a todos. Uma ideia surgiu em sua mente enquanto pensava no conceito de surpresas, e ele olhou para Tata. Sentindo-se desconfortável sob o olhar de Haoyi, Tata se contorceu desconfortavelmente. A competição de cosplay de anime para mulheres finalmente começou, e Haoyi, agora se apresentando como Yi, teve que ir primeiro. Ele se sentiu um pouco nervoso porque a multidão era enorme. Algumas garotas zombaram do nome bobo que ele usou, perguntando se seu disfarce estúpido estava visando o primeiro lugar. Elas zombaram dele, fazendo piada de seus esforços. Determinado, Haoyi assegurou a si mesmo que ele poderia fazer isso. Ao subir no palco, sentiu-se incrivelmente nervoso sob os olhares da plateia e o constante flash das câmeras. Ele tentou cumprimentá-los, mas em seu nervosismo tropeçou e caiu. A multidão explodiu em risadas, chamando-o de inútil e patético. Haoyi congelou por um momento, mas então de repente fez a cara mais fofa que conseguiu, sorriu docemente e pediu para pararem de gritar com ele. A multidão inteira ficou atônita. Eles imediatamente começaram a elogiá-lo, exclamando o quão adorável ele era. Em um instante todos se encantaram com o charme de Haoyi. As garotas que o haviam zombado anteriormente perceberam que a competição não era apenas sobre marcar pontos. Popularidade era o que realmente importava. Haoyi conseguiu conquistar a multidão. Ele prometeu a si mesmo que da próxima vez faria ainda melhor e deixou o resto para Xuan e Zital. Ele não ia desistir. Enquanto isso, Tata estava procurando por Xuan, mas estava tendo dificuldade porque todos no evento pareciam tão semelhantes. Zital ainda estava correndo freneticamente, tentando encontrar onde Xuan tinha ido. Haoyi implorou ao apresentador para lhe dar mais tempo para esperar por seus 2 amigos. Ele continuou pedindo só um pouco mais de tempo, mas o apresentador recusou, dizendo que 3 grupos já haviam se apresentado e que não podiam continuar atrasando o grupo de Haoyi. Se isso continuasse, o grupo de Haoyi seria desclassificado da competição. O apresentador instou Haoyi a resolver rapidamente os problemas do seu grupo. Ele então anunciou que o próximo grupo a se apresentar era o de Haoyi. Haoyi subiu ao palco e ficou paralisado por um momento, levando o apresentador a perguntar por que ele estava apenas parado ali. A multidão começou a gritar o nome de Xuan repetidamente. De cima, Xuan podia ver Haoyi. Reunindo coragem, Haoyi finalmente falou para acalmar todos. Então ele começou a cantar no seu estilo mais fofo. O público adorou, mas continuou gritando por Xuan, exigindo que ela aparecesse no palco.
Ouvir a multidão gritar por Xuan fez Haoyi parar de cantar. Nos bastidores, os 3 cosplayers que haviam sabotado o figurino de Xuan estavam assistindo à apresentação de Haoyi. Eles estavam confiantes de que o público rapidamente se cansaria da performance de Haoyi, até chamando-a de um ato de palhaço. O público continuava gritando para Xuan aparecer e Haoyi implorou para que eles ouvissem. Ele explicou que tinha vindo ao festival com uma amiga e disse que achava que Xuan era a que mais sofria. Para evitar magoar os sentimentos de alguém, Xuan sempre tentava esconder seu verdadeiro eu, mas ninguém percebia o quanto ela escondia as coisas que amava. Haoyi continuou, dizendo que tinha visto o quanto Xuan realmente gostava de fazer cosplay. Embora isso o tenha surpreendido no início, ele queria dizer a Xuan que, quando ela estava de cosplay, ela era a versão mais confiante e natural de si mesma que ele já tinha visto. Haoyi então gritou, perguntando onde Xuan estava e se ela podia ouvi-lo. Ele implorou para ela sair. De repente, a grade acima do palco quebrou e Xuan caiu. A multidão ofegou de medo, preocupada que algo terrível acontecesse com ela. Naquele momento, o tempo parecia ter parado. Haoyi se moveu sem esforço, pegando Xuan e puxando-a para um abraço. Milagrosamente, ambos se transformaram em novos trajes. A multidão explodiu em aplausos, maravilhada com a incrível aparência de Haoyi e Xuan. As pessoas na plateia especulavam que eles deviam ter muitos patrocinadores e gastado uma fortuna em seus trajes. As câmeras piscavam sem parar enquanto todos tiravam fotos deles. Haoyi virou-se para Xuan, perguntando se ela estava bem. O apresentador anunciou que parecia que já tinham seu vencedor, já que a reação da multidão foi tão entusiástica. No meio da plateia, Zitao assistiu à apresentação de Haoyi e Xuan e admitiu que foi realmente incrível, embora não pudesse deixar de se sentir um pouco triste por não ser ela lá em cima. O apresentador até brincou que nunca esperava que Haoyi soubesse truques de mágica. Xuan olhou para Haoyi e disse que não parecia mágica de jeito nenhum, exigindo que ele explicasse o que realmente tinha acontecido. Haoyi, no entanto, não conseguiu se convencer a contar a ela. Tata, assistindo dos bastidores, suspirou aliviada, grata por tudo ter sido feito a tempo. Enquanto isso, Kyuli observava Haoyi e Xuan de trás do palco, irritada que Xuan de repente ganhou tanta confiança depois que Haoyi mudou seu visual. Chamando Xuan de sorrateira, Chili murmurou que queria cortar Xuan ao meio. De repente, Chili ouviu algumas garotas falando sobre Xuan. Elas estavam surpresas que Xuan ainda tinha se apresentado mesmo depois de terem rasgado seu figurino. Elas admitiram que Haoyi estava realmente fofo, e até discutiram convidar Haoyi para se juntar ao grupo na próxima vez. Elas não conseguiam parar de falar sobre o quão doce Haoyi era. Ao ouvir isso, Chili ficou furiosa. Percebendo que essas garotas estavam planejando roubar Haoyi, ela decidiu dar-lhes uma lição. No camarim, Xuan estava visivelmente exausta após a competição. Haoyi perguntou se ela estava bem, lembrando-a de que eles tinham vencido. Xuan repreendeu Haoyi por estar no camarim feminino e disse-lhe para sair. Haoyi explicou que suas roupas estavam dentro da sala. Xuan disse a ele para esperar do lado de fora e disse que ela iria se trocar primeiro. Haoyi insistiu que ele deveria ir primeiro, já que poderia se trocar rapidamente, mas Xuan recusou. Eles começaram a discutir sobre quem deveria se trocar primeiro. No meio da discussão, Xuan empurrou Haoyi. De repente, eles se encontraram despidos e cara a cara. Xuan congelou por um momento antes de dar um tapa no rosto de Haoyi. Xuan rapidamente fechou a porta, mas Haoyi gritou que suas roupas ainda estavam lá dentro. Sem hesitar, Xuan jogou suas roupas e sapatos para fora, bateu a porta novamente e o chamou de pervertido. Nesse momento, Tata se aproximou de Haoyi e perguntou se ele estava com problemas. Frustrado, Haoyi respondeu rispidamente, perguntando como ela podia fazer uma pergunta dessas. Afinal, não foi ela quem causou toda essa confusão? Tata congelou em choque apenas para perceber que Haoyi estava despido. Envergonhada, ela cobriu os olhos e disse para ele se vestir rapidamente em respeito à deusa que o ajudou. Haoyi, ainda irritado, culpou Tata por não avisá-lo que a roupa desapareceria depois de algum tempo. Apologética, Tata admitiu que não era muito habilidosa com magia e frequentemente cometia erros quando estava nervosa. Ela confessou que tinha a classificação mais baixa entre todos os seus colegas. Haoyi suavizou e tranquilizou Tata, dizendo que não era culpa dela. Ele admitiu que se ela não tivesse aparecido no momento certo, ele não teria conseguido salvar Xuan. Haoyi então agradeceu a Tata, reconhecendo que foi graças a ela estar sempre cuidando dele. Tata se maravilhou com o quão estranhos os humanos podiam ser. Zitao então se aproximou de Haoyi, convidando-o a ir para casa. Haoyi de repente percebeu que tinha se esquecido dela completamente. Ele perguntou se Xuan se juntaria a eles no caminho de volta, mas Xuan disse para ele ir na frente sem ela. Curiosa, Xuan perguntou por que Haoyi sequer consideraria convidá-la para caminhar para casa com ele. Mal sabia ela que 3 garotas que haviam sabotado sua roupa mais cedo estavam presas dentro do armário onde ela havia se trocado. Aparentemente, Chili as havia trancado lá. Enquanto isso, Haoyi apenas acompanhou Zitao até a estação porque tinha outra coisa para fazer. Zitao presumiu que devia estar relacionado a Xuan. Antes de se separarem, Zitao agradeceu a Haoyi por acompanhá-la até a estação, dizendo que tinha tido um dia maravilhoso. Ao se despedir, Haoyi se pegou pensando em como Zitao era atenciosa. Ainda assim, sua mente voltou para Xuan. Como ela estava? Quando Xuan saiu do prédio sozinha, Haoyi de repente a chamou. Ela se virou procurando a origem da voz. Ao ver Haoyi sozinho, Xuan perguntou onde estava Zitao.
Aoi explicou que tinha mandado Zital para casa sem ele porque havia algo que ele queria conversar com Xuan. Surpresa, Xuan perguntou se Aoi sentia pena dela. Sem hesitar, Aoi convidou Xuan para ir à casa dele e passar a noite. Furiosa, Chan deu um tapa no rosto de Aoi e chamou-o de pervertido. Ela saiu correndo, gritando que não queria falar com ele nunca mais. Enquanto esfregava a bochecha, Aoi percebeu que o feitiço de amor em Xuan devia ter se dissipado agora que seu desejo havia sido realizado. Ainda assim, ele se perguntou quando Xuan mostraria seu verdadeiro eu. Naquela noite, Aoi chegou à casa de uma mulher. Quando ela abriu a porta, comentou imediatamente sobre quanto tempo fazia desde que Aoi a tinha visitado, especialmente a uma hora tão tardia. Sorrindo, ela o convidou a entrar. Naquela noite, Aoi foi à casa de sua professora, Shui Ran. Ran abriu a porta e comentou sobre quanto tempo havia passado desde a última visita de Aoi, especialmente considerando que já era tarde da noite. Ela convidou Aoi para entrar, e ele perguntou se ela também estava ficando acordada até tarde. Aoi ficou surpreso ao ver a roupa reveladora de Ran e perguntou se ela poderia vestir algo um pouco mais modesto. Ran respondeu perguntando do que exatamente Aoi estava preocupado, especialmente porque eram apenas os dois na casa. Ficou claro para Aoi que Ran não tinha mudado nada. A casa de Ran estava uma completa bagunça, cheia de lixo de comida e bebidas. Aoi não podia acreditar quanto tempo fazia desde a última vez que Ran limpou. Ele ficou de repente chocado ao ver um sutiã em cima de uma cadeira. Ele pensou consigo mesmo que não era de se admirar que Ran ainda estivesse solteira. A vida dela era tão caótica, a pia estava transbordando de louça suja e a geladeira estava vazia. Aoi comentou que até um rato morreria de fome se vivesse na casa dela. Ran então perguntou por que Aoi tinha vindo vê-la. Era porque sua nova namorada, Chili, estava incomodando-o de novo? Aoi rapidamente esclareceu que Chili não era sua namorada. Ela era apenas uma amiga de infância. Quando eram crianças, Chili costumava chorar porque Aoi era sempre melhor em tudo, mesmo que ela se esforçasse ao máximo, mas ainda assim não conseguia superá-lo. Para confortá-la, Aoi disse a Chili que um dia ela definitivamente faria melhor. Alguns dias depois, Aoi notou algo estranho em Chili. Ele estava intrigado sobre por que ela continuava a persegui-lo e a bater nele. Chili gritou com ele, acusando-o de mentir para ela. Aoi tinha dito que as notas dela superariam as dele, mas a realidade não correspondia às suas palavras. Frustrada, Chili exigiu que Aoi rasgasse suas provas para que pudessem competir em igualdade de condições novamente. Claro, Aoi recusou e escolheu fugir em vez disso. Isso deixou Chili ainda mais irritada com ele. No ensino médio, as notas de Aoi continuaram mais altas do que as de Chili, o que a irritava profundamente. Ela começou a bater nele novamente, e até o ameaçou para não a aborrecer mais. Desde então, Aoi decidiu deixar Chili ganhar intencionalmente. Chili ficou encantada com suas vitórias, e os dois conseguiram passar pelo ensino médio sem mais problemas. No entanto, durante as aulas de verão, Chili gritou de fora da sala de aula, dizendo que não se importava se as notas de Aoi não eram tão boas quanto as dela. Ela queria que ele fosse para a América com ela e cobriria todas as despesas. Aoi abriu a janela da sala de aula e disse a Chili para parar, pois ele não tinha a intenção de ir com ela. Os outros alunos se reuniram, curiosos sobre a confusão. Chili de repente propôs uma aposta. Se as notas dela fossem melhores que as de Aoi no próximo exame, ele teria que ir para a América com ela e estudar lá. No exame seguinte, Aoi alcançou a maior pontuação. Seus colegas ficaram surpresos com sua melhora repentina. Chili o confrontou e perguntou se ele a odiava ou se realmente não queria ir para a América com elas. Aoi assegurou a ela que não era assim e pediu para ela não entender mal. Chili começou a chorar e se afastou. Aoi não pôde deixar de se perguntar se a vida de Chili era mais difícil do que ele imaginava. Ran então perguntou se Aoi estava cansado de sempre deixar Chili ganhar. Aoi respondeu que no próximo exame ele se esforçaria ainda mais, e se houvesse algo que ele não entendesse, ele chamaria Ran para ajudar. Ran ficou chocada, dizendo que fazia muito tempo que não via Aoi tão sério. Ela ofereceu-lhe uma bebida que ele aceitou. Naquela mesma noite, Zetal queria enviar uma mensagem para Aoi, mas não conseguia decidir o que escrever. De repente, Aoi a enviou uma mensagem primeiro. Zetal se sentiu tocada pela consideração de Aoi. Embora estivesse feliz que Aoi tivesse ajudado Xuan, ela secretamente desejava poder ter Aoi só para ela. Enquanto isso, uma Ran bêbada começou a se aproximar de Aoi. Ele disse para ela parar de agir de forma selvagem, porque não era nada engraçado. Ele explicou que veio por causa de um amigo. Ao ouvir a palavra amigo, Ran começou a se perguntar se Aoi tinha outra pessoa em mente. Ela mencionou que Aoi era bastante atraente e, por ser gentil e amigável, não seria surpreendente se ele tivesse muitas namoradas. Aoi pediu para ela parar de falar bobagens, especialmente porque ele se considerava um solitário. Ran acabou adormecendo por causa da bebida. Na manhã seguinte, quando Aoi estava prestes a sair, Ran intencionalmente chamou-o em voz alta, referindo-se a ele como querido. Todos ao redor começaram a fofocar, chamando Aoi de jovem sem vergonha, assumindo que ele estava em um relacionamento com uma mulher mais velha. Frustrado, Aoi fugiu para evitar mais constrangimento. Naquele dia, Xuan estava liderando uma sessão de treinamento com os membros do seu clube esportivo. Seu estilo de liderança havia suavizado um pouco em comparação com antes. Dois estudantes do sexo masculino notaram a mudança, comentando como Xuan parecia intimidadora e severa durante o treino na semana anterior. De repente, Xuan se aproximou deles, observando como pareciam energéticos. Sem aviso, ela os puniu atribuindo-lhes um peso extremamente pesado para levantar. Todos aplaudiram os dois estudantes enquanto Xuan os encorajava, dizendo que já que estavam treinando com as meninas, precisavam dar um bom exemplo.
Os rapazes murmuraram que a ideia de encorajamento de Xuan era mais como tortura. Xuan ouviu-os, sorriu e fez cócegas em um deles de forma brincalhona antes de dar um tapinha nas costas dele e dizer para dar o seu melhor. Howie então chegou procurando por Xuan. Sem hesitação, Xuan arrastou Howie para fora. Howie perguntou por que ela estava o puxando. Xuan respondeu que eles já tinham terminado e seria estranho se os outros os vissem juntos. Ela sugeriu que conversassem em outro lugar. Do nada, Howie anunciou que queria desafiar todo o clube para uma aposta. Ele explicou que competiria contra qualquer um do clube e o perdedor teria que cumprir o pedido do vencedor sem questionar. Howie então apresentou as regras. Se algum deles o superasse nos próximos exames de meio de semestre, eles ganhariam. Os amigos de Xuan estavam confusos sobre por que Howie os estava envolvendo nisso. Howie continuou acrescentando que se ele não obtivesse a maior pontuação na escola, eles também venceriam. Ele provocou Xuan, perguntando se essas regras já estavam a seu favor. Os estudantes do sexo masculino acharam que Howie estava louco, chamando isso de suicídio acadêmico, especialmente porque Lin Yuan estava classificado em primeiro lugar na escola. Howie perguntou quem entre eles se levantaria para proteger Xuan. Xian estava perplexa com a lógica de Howie. Estava claro que ele perderia, especialmente porque um dos seus subordinados, Xiao Shu, estava entre os 10 melhores da escola. Os amigos de Xuan a incentivaram a aceitar o desafio, prometendo que a apoiariam. Xuan concordou relutantemente. Howie saiu dizendo que voltaria em uma semana. A partir daquele momento, Howie concentrou-se inteiramente nos estudos. Mais tarde, Howie estava estudando na biblioteca e Zetal também estava lá. Ela ouviu alguns estudantes falando sobre Howie, dizendo que ele tinha feito uma aposta com Xuan. Mencionaram que, se Howie não conseguisse a melhor pontuação, ele poderia até ser expulso, por isso estava tão determinado a estudar. Xuan observava Howie de trás de uma estante, ainda sem saber o que passava pela cabeça dele. Naquela noite, uma chuva forte caiu inesperadamente, embora tivesse estado ensolarado mais cedo. Howie, ainda estudando, decidiu ir para a cama cedo para se preparar para os exames do dia seguinte. Ao se mover para fechar a janela, ele notou Chili do lado de fora na chuva. Sem hesitar, ele pegou um guarda-chuva e desceu para encontrá-la. Ao ver Howie, Chili correu em sua direção e o abraçou apertado. Ela confessou que alguém a insultou novamente e perguntou se ela era uma decepção, apesar de seus esforços para mudar. Howie entendeu como Chili se sentia. Ele a assegurou de que ela não era uma decepção e a abraçou, dizendo para parar de se prender a pensamentos negativos. Naquela manhã, Howie estava no trem a caminho da escola. Ainda sonolento da noite anterior, ele se lembrou de como havia acompanhado Chili até em casa. A mãe de Chili o agradeceu, explicando que Chili não estava bem ultimamente e que não podia deixá-la ir sozinha para a escola. Enquanto isso, Xuan estava lavando o rosto, sua mente vagando em pensamentos sobre Howie, quando de repente um dos membros do seu clube a informou que Howie acabara de chegar ao portão da escola. Zetal aproximou-se de Howie, observando que ele parecia exausto. Preocupada, ela perguntou se ele tinha certeza de que conseguiria fazer a prova em seu estado. Howie a tranquilizou, dizendo que estava preparado. Pouco depois, Xuan e os membros do seu clube de esportes o interceptaram. Xian disse a Howie que ele ainda tinha uma chance de mudar de ideia, mas um dos colegas do clube interveio dizendo que já era tarde demais. Eles estavam ali para vê-lo falhar. Howie não disse uma palavra e simplesmente passou por eles, levando os membros do clube a chamá-lo de covarde. Xuan, no entanto, permaneceu curioso sobre o que estava passando pela mente dele. O exame começou com Ron supervisionando a turma de Howie. Ela suspeitava que uma vez que Howie se concentrasse, ele poderia surpreender a todos. Para Ron, havia algo inegavelmente encantador em Howie. Logo, Howie saiu da sala de exame. Os amigos de Xuan assumiram que ele tinha desistido. Quando o exame terminou, o alívio se espalhou entre os estudantes, pois todos sentiram o peso do exame se dissipar. Xuan notou Howie e pensou em se aproximar dele, mas Zetal foi mais rápido, fazendo Xuan mudar de ideia. Howie pediu ajuda a Zetal para escolher algo. Especificamente, ele queria que ela escolhesse algumas roupas para ele. No dia seguinte, Xuan e seu clube de esportes estavam praticando enquanto os resultados dos exames estavam prestes a ser anunciados. Os membros do clube estavam confiantes de que Howie perderia, assegurando a Xuan que ela não deveria se preocupar com a aposta deles, porque Xiao Shui, sem dúvida, sairia por cima. Eles acreditavam que não havia como Howie superar Xiao Shui. Para surpresa de todos, Howie chegou segurando uma roupa de cosplay. Ele declarou que Xuan havia perdido a aposta, e como punição, ela teria que usar a roupa por 2 semanas. O choque percorreu o grupo. Eles zombaram de Howie por ter um hobby tão nojento e não podiam acreditar que ele realmente tinha ganhado a aposta. Xiao Shui imediatamente verificou os resultados do exame e anunciou orgulhosamente que tinha ficado em 5º lugar. Howie sorriu e disse casualmente para eles verificarem o 1º lugar. Todos ficaram atônitos ao ver que Howie tinha alcançado o 1º lugar com uma pontuação perfeita. Howie disse confiantemente que eles já sabiam o resultado e deixou para Xuan, como líder, lidar com o resto. Alguns membros acusaram Howie de ser um pervertido, questionando a legitimidade de seus resultados. Xuan, no entanto, concordou em cumprir sua punição sem hesitação. Enquanto Howie se afastava, ele de repente comentou que alguém uma vez lhe disse que não há nada de errado em um homem ser um pouco pervertido. Ele acrescentou que não achava estranho usar a roupa. Mais tarde, os amigos de Xuan procuraram a administração da escola para contestar os resultados de Howie, mas a escola confirmou que não havia problema com suas notas. Eles verificaram seus resultados com todos os professores e havia até o reconhecimento assinado por ele.
Um dos amigos de Xuan sugeriu que Haoyi poderia ter trapaceado. No entanto, Ryan descartou a ideia, afirmando com confiança que por mais desafiador que fosse o exame, Haoyi nunca recorreria à trapaça. Simplesmente não fazia parte de sua natureza. Ron então pediu a todos que saíssem. Não eram apenas os alunos que duvidavam de Haoyi. Alguns professores ainda não conseguiam acreditar também. Quando o quadro de anúncios mostrou o nome de Haoyi no topo do ranking, os alunos se reuniram em choque, questionando se ele realmente havia se abstido de trapacear. Enquanto isso, espalharam-se murmúrios de que Xuan, o presidente do clube de esportes, havia perdido uma aposta. Xuan estava por perto, vestindo a roupa de cosplay e segurando um folheto do clube de esportes com um sorriso forçado. Os estudantes do sexo masculino imediatamente se aglomeraram ao seu redor, intrigados o suficiente para considerar entrar no clube. Os amigos de Xuan sentiram pena dela, culpando Haoyi pela situação embaraçosa. Quando Haoyi se aproximou dela, percebeu pela primeira vez que a roupa que ela usava era na verdade de um festival de anime. Curioso, ele perguntou como estavam as roupas que ele havia dado a ela. Xuan reclamou que estavam muito apertadas. Haoyi, impassível, anunciou a todos que Xuan usaria aquela roupa enquanto recrutava novos membros para o clube dela. Ele se inclinou e sussurrou para ela: "A partir de agora, tudo depende de você." Xuan então deu um passo à frente, agindo de forma fofa e alegre para promover o clube de esportes. Sua performance recebeu elogios dos espectadores e Xuan sorriu aliviada, até agradecendo a Haoyi. De longe, uma garota os observava, perguntando-se se Haoyi havia esquecido completamente de sua família. Mais tarde naquela noite, Haoyi se sentiu exausto. Ele confidenciou a Tata, contando sobre a punição de 2 semanas de cosplay que ele havia dado a Xuan. Tata o provocou, dizendo que ele já estava perdendo o jeito com Xuan, e que não poderia usar o mesmo truque 2 vezes. Confuso, Haoyi ponderou se precisava de um novo plano. De repente, Zetal apareceu e perguntou o que estava acontecendo. Haoyi dispensou a pergunta dela, dizendo que estava apenas com calor e tentando se refrescar. Nesse momento, Xuan chegou e jogou a roupa que Haoyi tinha dado a ela aos pés dele. Furiosa, ela o acusou de humilhá-la porque as roupas eram claramente feitas para uma criança. Haoyi tentou se explicar, virando-se para Zetal em busca de apoio, mas Zetal, visivelmente nervosa, se desculpou dizendo que tinha que sair para jantar com o pai. Vendo o rosto apologético de Haoyi, Xuan sorriu e disse a ele que o perdoava. Apesar das circunstâncias bizarras, Xuan admitiu para si mesma que se sentia feliz. Haoyi também sorriu, reafirmando para si mesmo que talvez realmente não houvesse nada de errado em um homem ser um pouco travesso. No dia seguinte, enquanto caminhava pelo corredor da escola, Tata perguntou a Haoyi sobre quem Shirley estava falando na noite anterior. Haoyi respondeu que Shirley estava falando sobre o namorado dela. Tata ficou chocada, assumindo que Shirley estava se referindo a Haoyi. Rindo, Haoyi esclareceu que ele não era o namorado de Shirley. Na verdade, era do ex-namorado dela que ela estava falando. Se não fosse por aquele cara, Shirley não teria acabado na situação atual. Do nada, 2 crianças pequenas correram até Haoyi chamando-o de papai. Haoyi ficou completamente atônito, especialmente quando Lin Yuan apareceu ao lado delas. Yuan então disse que eles eram seus filhos. Essa revelação chocou tanto Haoyi que ele sentiu sua alma deixar seu corpo, mas Tata pegou seu espírito e o colocou de volta. Yuan explicou que Haoyi tinha saído de casa e esquecido de seus 2 filhos. Haoyi lembrou que Yuan uma vez mencionou que os nomes de seus filhos eram Ming e Hong. Sorrindo atrás de Yuan, Tata parecia divertida. Haoyi rapidamente disse para ela ficar quieta, acrescentando que lidaria com ela mais tarde. Mal entendido, Yuan parecia magoada, pensando que Haoyi estava dirigindo suas palavras duras a ela. Haoyi apressou-se a esclarecer que não estava falando com Yuan. Yuan então perguntou se Haoyi poderia ir para casa naquela noite. Nesse momento, Ming reclamou que estava com fome. Haoyi sugeriu que Yuan levasse Ming e Hong para comer algo na frente da escola, enquanto ele cuidava de algo importante. Ele prometeu encontrá-los no portão da escola e pediu às crianças que o chamassem de tio em público. Depois que eles saíram, Haoyi confrontou Tata visivelmente irritado. Ele exigiu saber quanto mais ela estava escondendo dele e por que continuava complicando sua vida. Tata pediu desculpas, dizendo que estava ocupada demais para informá-lo antes. Ela explicou que o principal objetivo do contrato era realizar os desejos das meninas envolvidas. Se o tempo passasse e o contrato permanecesse não cumprido, a magia se ativaria e seus desejos se tornariam realidade automaticamente. Haoyi estava perplexo e frustrado, lutando para compreender como uma regra tão ridícula poderia existir. Pior, cumprir esses contratos parecia estar cortando sua vida pela metade. Tata disse calmamente que não era tão ruim quanto parecia, e nas palavras de Haoyi, poderia simplesmente ser considerado delírio se manifestando. Enquanto isso, Yuan mostrou a Ming e Hong o quadro de anúncios da escola, apontando que o pai deles, Haoyi, estava em primeiro lugar, enquanto Yuan estava em segundo. Hong elogiou os dois por serem tão incríveis. Ming rapidamente lembrou Hong de se referir a Haoyi como tio, e Hong assentiu, concordando em cumprir. Yuan então recebeu um telefonema pedindo que ela se apresentasse no escritório imediatamente. Antes de sair, ela instruiu Ming e Hong a ficarem parados e não se afastarem. As 2 crianças prometeram seguir suas instruções. No entanto, assim que Yuan saiu, Ming correu anunciando que iria encontrar Haoyi. Hong, alarmado, correu atrás dele. Quando Yuan voltou e encontrou seus filhos desaparecidos, ela entrou em pânico e correu até Haoyi para informá-lo. Pedindo desculpas profusamente, Yuan explicou que Ming e Hong desapareceram enquanto ela esteve fora por um curto período. Haoyi a tranquilizou, prometendo procurá-los pelo pátio da escola. Ele pediu a Yuan para esperar no portão da escola, pois as crianças poderiam ter voltado para lá. Haoyi garantiu que nada de ruim aconteceria.
Em outro lugar, Zital estava passeando pelo pátio da escola quando viu Hong chorando. Ela parou e perguntou gentilmente a Hong por que ela estava chateada. Hong explicou que não conseguia encontrar o tio. Zital imediatamente se ofereceu para ajudá-la a procurar, o que fez Hong brilhar de gratidão. Enquanto isso, Ming tinha terminado uma bebida enlatada e entrou no laboratório de química da escola. Imaginando-se como um super-herói, ele acusou as pessoas dentro de serem vilões que haviam sequestrado seu pai. Os trabalhadores do laboratório, confusos, disseram-lhe para sair. Mas na mente de Ming, isso era uma batalha contra o mal. Ele jogou bolinhas de gude neles, uma das quais atingiu um frasco químico, causando uma reação. Para Ming, isso foi uma explosão triunfante significando sua vitória. Depois, Ming deslizou pelo corrimão da escada, alegre com seu sucesso imaginário. Ao mesmo tempo, Howie estava procurando freneticamente por Ming. O operador da escola avistou Ming no circuito fechado de televisão e ficou chocado ao ver uma criança vagando pelo campus. Eles transmitiram um anúncio sobre a presença da criança, chamando a atenção de Howie. 2 estudantes que passavam por perto estavam discutindo o anúncio, e Howie perguntou se eles tinham visto para onde a criança tinha ido. Eles apontaram uma direção, e Howie correu para procurar. Ironicamente, Ming passou bem atrás dele enquanto ele olhava para outro lugar. Quando Howie ouviu o som de uma porta se fechando, ele rapidamente se virou e percebeu que era o vestiário feminino. Hesitando, ele espiou para dentro, avistando Ming escondido debaixo de uma mesa no meio da sala onde várias meninas estavam se trocando. Howie queria entrar e tirar Ming de lá, mas temia ser atacado novamente por parecer um pervertido. Ele até considerou deixar Ming lá, confiando que uma criança como ele não faria nada de errado. De repente, uma mão tocou o ombro de Howie, assustando-o. Era Tang Xuan, que imediatamente exigiu saber o que ele estava fazendo espreitando por ali. Sem esperar uma explicação, ela o socou. Enquanto isso, Zetal ofereceu uma bebida a Hong e descobriu que o tio que Hong estava procurando era Howie. Essa revelação encantou Zetal porque lhe deu mais um motivo para se aproximar dele. Ela convidou Hong para continuar a busca juntos, mas a atenção deles foi capturada por um grupo de estudantes fofocando sobre Howie, causando problemas no ginásio. Preocupada, Zetal decidiu que precisavam verificar. De volta ao vestiário, Howie foi pego espiando e agora estava cercado por garotas irritadas. Ele tentou explicar, dizendo que a situação não era o que elas pensavam, mas Xuan o interrompeu, exigindo um pedido de desculpas. Se Howie pedisse desculpas às meninas, Xuan disse que o deixaria ir. Howie implorou para que ouvissem sua explicação, mas a multidão não estava interessada. Nesse momento, Ming apareceu, declarando que iria resgatar Howie. Ele correu para a sala e puxou as roupas de Xuan, assustando-a e fazendo com que ela se cobrisse rapidamente. Um dos estudantes apontou que Ming era a criança que tinha causado toda a confusão. Howie implorou as meninas para não culparem Ming e insistiu que o responsabilizassem em vez disso. Zital e Hong chegaram ao local e Hong imediatamente correu para Ming. Um amigo de Xuan acusou Howie de ser um voyeur e ameaçou atacá-lo. Howie, esquecendo seu próprio apuro, tentou agir como um herói para Ming. Xuan disse às suas amigas para darem uma lição em Howie. Enquanto tudo isso acontecia, Yuan esperava no portão da escola até que o sinal de saída tocasse. Howie finalmente apareceu com Ming, Hong e Tao. Yuan imediatamente abraçou as crianças, aliviada por estarem seguras. Howie a tranquilizou, dizendo que não havia nada com que se preocupar. Eles estavam bem. Do nada, Tata apareceu, chamando Howie de pai exausto e oferecendo-lhe uma recompensa especial ao dar leves batidas em suas costas. Howie sugeriu que seria melhor se ela massageasse seus ombros. Ao ouvir isso, Yuan levantou-se e começou a massagear os ombros de Howie, mas Howie rapidamente disse a ela que não estava pedindo para ela fazer isso. Howie então disse a Yuan que havia algo importante que ela precisava entender. Ele pediu que ela olhasse bem para Ming e Hong, que pareciam ter cerca de 7 ou 8 anos. Yuan assentiu. Howie apontou que nenhum deles tinha sequer 20 anos ainda. Ele pediu a Yuan que pensasse na matemática. 20 menos 8 é igual a 12. Era impossível para ele ter sido pai dessas crianças aos 12 anos de idade, mas Yuan continuava convencida de que Ming e Hong eram seus filhos. Howie não conseguia entender como ela podia acreditar em tal coisa. Tata interveio explicando que era o poder da magia. Howie exigiu que Tata desfizesse a magia imediatamente, mas ela o alertou que se o fizesse, Yuan perderia seu senso de identidade. Todos que interagiam com Yuan já tinham caído sob a influência da magia, possivelmente incluindo sua família. Yuan, sem saber da presença de 2020, perguntou com quem Howie estava falando. Howie ignorou, oferecendo-se para levá-la para casa. Yuan hesitou, mas acabou admitindo que não se importava que ele voltasse, embora não soubesse como reagir depois de ele ter estado ausente por tanto tempo. Ainda assim, ela achou que seria uma boa ideia ele voltar para casa. O grupo caminhou junto até a casa de Yuan. Na porta, Yuan bateu enquanto Howie se perguntava nervosamente se a família dela havia sido afetada pela magia ou não. Quando a porta se abriu, uma faca passou voando, quase acertando Howie. Yuan, impassível, perguntou à mãe o que ela estava cozinhando porque cheirava delicioso. Sua mãe, olhando severamente para Howie, disse friamente: "Então você finalmente decidiu voltar para casa." Naquela noite, Howie voltou à casa de Yuan, onde foi recebido por uma faca lançada pela mãe de Yuan. Ela o chamou furiosamente de canalha. A influência da magia havia alterado suas memórias. Howie tentou chamá-la de tia, mas a mãe de Yuan rapidamente o corrigiu, exigindo que ele a chamasse de mãe. Ela repreendeu Howie por estar fora de casa por vários dias, questionando se ele havia esquecido como se dirigir a ela corretamente e insistiu que ele dissesse novamente. A mãe de Yuan continuou a repreender Howie, enquanto Yuan tentava proteger os olhos de Ming e Hong para que não vissem a cena. Yuan pediu à mãe para parar porque Ming e Hong precisavam terminar o dever de casa depois do jantar.
Relutantemente, a mãe dela recuou, disse a Haoi para entrar e o convidou para jantar. Haoi agradeceu, quase chamando-a de tia novamente, mas rapidamente se corrigiu, chamando-a de mãe. Era a primeira vez que Haoi via a casa modesta de Yuan. Yuan preparou o jantar e deu as boas-vindas calorosas a Haoi de volta. Enquanto isso, em seu quarto, Zetao estava debatendo como abordar Haoi. Ela queria convidá-lo para um encontro no próximo domingo, mas não conseguiu reunir coragem para perguntar diretamente. Ela considerou ligar para ele, mas temia que pudesse incomodá-lo, especialmente se ele já estivesse dormindo. Ela também temia a rejeição se mencionasse isso. Zetao sentia-se completamente confusa sobre o que fazer. De volta na casa de Yuan, Haoi de repente espirrou, um sinal de que alguém poderia estar pensando nele. Yuan perguntou se ele tinha pegado um resfriado. Hong sugeriu inocentemente que Haoi se sentiria melhor se Yuan o beijasse. Envergonhada, Yuan disse às crianças para não falarem essas coisas e instruiu-as a terminarem suas tarefas. Enquanto limpavam, as mãos de Yuan e Haoi se tocaram acidentalmente, deixando-os ambos desconfortáveis. A mãe de Yuan percebeu a interação sutil e anunciou que estava indo para sua aula de aeróbica na praça e voltaria tarde. Ming pediu ajuda a Haoi com seu dever de casa, explicando que estava tentando resolver os problemas todas as noites. Yuan disse às crianças para irem para a cama logo e não incomodarem Haoi, mas as crianças estavam ansiosas para brincar com ele, já que no dia seguinte era sábado. Inesperadamente, Yuan começou a trocar de roupa na frente de Haoi. Atrapalhado, Haoi rapidamente incentivou as crianças a seguirem as instruções de Yuan e irem para a cama. Em seguida, ele saiu do quarto para assistir TV. No noticiário, foi ao ar um segmento sobre um jovem casal não casado na casa dos 20 anos que havia comido o fruto proibido. Haoi ficou intrigado com a relevância de tal história. Yuan, agora vestida com uma roupa reveladora, aproximou-se de Haoi e sugeriu que ele descansasse, já que duvidava que sua mãe voltasse naquela noite. Haoi ficou surpreso e se perguntou se Yuan estava insinuando que ele deveria compartilhar a cama com ela. O pensamento o deixou atordoado. Yuan pediu desculpas por a casa estar muito quente e começou a acariciar Haoi. Sua gentileza e natureza suave o impressionaram, e por um breve momento, Haoi pensou que seria sortudo se Yuan fosse sua esposa, mas rapidamente afastou o pensamento da cabeça. Notando que Haoi de repente começou a bater a cabeça, Yuan perguntou se ele estava desconfortável em ficar na casa dela. Quando ela se aproximou, o coração de Haoi disparou. Nesse momento, o telefone dele tocou, quebrando a tensão. Haoi disse a Yuan que precisava atender a ligação. Era Zetao. Ela pediu desculpas por ligar tão tarde, perguntando se estava incomodando. Haoi a tranquilizou, dizendo que não estava, e perguntou por que ela estava ligando. Zetao timidamente perguntou se Haoi estava livre no domingo e o convidou para o parque de diversões Hechu. Haoi concordou com o plano. Sem que ele soubesse, Yuan tinha ouvido a conversa e estava bem atrás dele. Ela perguntou o que estava acontecendo. Surpreso, Haoi gaguejou que alguém simplesmente tinha pedido para ele voltar para casa. Yuan então pediu a Haoi que prometesse levá-los ao parque de diversões Hechu no domingo, já que fazia muito tempo que não iam a lugar nenhum juntos. Haoi ficou confuso porque já tinha combinado de encontrar Zetao no domingo. Ele se sentiu dividido, preso entre dois pensamentos conflitantes. Por um lado, ele tinha que cuidar das crianças, já que supostamente eram dele, e como pai, não podia negligenciar suas responsabilidades. Por outro lado, Haoi percebeu que essas crianças na verdade não faziam parte de sua vida, e ele precisava fazer com que Zetao, a mulher bonita e rica, se apaixonasse por ele. Dessa forma, a posição de Haoi subiria dramaticamente ao topo. Sua mente estava correndo de um lado para o outro entre passar o dia com Yuan ou com Zetao. No final, Haoi decidiu ir com Yuan. Yuan, no entanto, reiterou que eles levariam as crianças junto. Enquanto isso, Zetao estava ocupada escolhendo uma roupa para seu encontro com Haoi. De repente, Haoi ligou para ela. Ele se desculpou por ligar tão tarde, mas Zetao disse que estava tudo bem, já que ela ainda não tinha ido dormir. Haoi estava prestes a explicar seus planos para domingo, mas parou quando se lembrou do que a empregada de Zetao tinha dito, que Zetao não tinha muitos amigos e frequentemente se sentia triste estando sozinha em casa. De repente, Zetao começou a chorar e disse que, se Haoi estivesse muito ocupado, ele não precisava vir. Haoi imediatamente decidiu que não se atrasaria, e lembrou Zetao para não se atrasar também. Zetao sorriu, e Haoi não podia acreditar como aquelas palavras saíram de sua boca tão naturalmente. Enquanto Haoi caminhava para casa, Yuan disse-lhe para ter cuidado na estrada. Haoi, caminhando para casa, estava imerso em pensamentos, percebendo que tinha que lidar com ambas as situações ao mesmo tempo. Chegou o domingo. Às 8h50 da manhã, Haoi, Yuan e as crianças já tinham chegado ao parque de diversões Hechu. Ming e Hong estavam muito animados para ver todos os brinquedos lá. Não demorou muito para o relógio marcar 9 horas da manhã, marcando o início da operação de Haoi. Ming perguntou em qual brinquedo iriam primeiro. Haoi sugeriu que começassem pela roda gigante para ter uma vista do alto. Eles ficaram maravilhados com a altura do brinquedo. Haoi já tinha planejado tudo. Ele precisava encontrar Zetao às 10 horas da manhã. Então o plano era levá-los de um brinquedo para outro durante a próxima hora. Enquanto andava na roda d'água, Haoi ficou com medo e acidentalmente abraçou a perna de alguém, pensando que era um poste. A pessoa era um namorado de alguém e ficou bravo com Haoi por agarrar sua perna. Haoi soltou rapidamente. Yuan ficou chateada e perguntou o que Haoi tinha feito na frente das crianças. Ela imediatamente o repreendeu. Quando saíram da roda d'água, eram 9 horas e 27 minutos da manhã, o que significava que Haoi não tinha muito tempo. Yuan perguntou se ele estava bem.
Raul a tranquilizou dizendo que estava bem e sugeriu que continuassem com os próximos brinquedos. Eles foram em várias atrações, xícaras giratórias, balanços, montanhas russas e outros brinquedos radicais até 9 horas e 53 minutos da manhã. Depois de todos esses brinquedos, Raul se sentiu muito enjoado. Yuan perguntou se ele estava bem, mas Raul não conseguiu responder. Ele apenas cobriu a boca e correu para vomitar. De repente, comida começou a chover sobre Raul. Tata apareceu e comentou dizendo que a vida era curta. Então por que Raul estava sofrendo assim? Ela disse que toda a comida era para ele. Raul, irritado, disse a Tata para não mexer com ele. Então, uma melancia caiu na cabeça dele. Tata explicou que veio oferecer conselhos, mas Raul nem sequer a agradeceu. Raul respondeu que não tinha tempo para falar com ela, pois só tinha 10 minutos restantes e precisava encontrar Zetal. Tata perguntou se Raul tinha certeza sobre seu plano e se precisava de ajuda. Raul respondeu dizendo que Tata não deveria subestimar as pessoas e que, a partir de então, ele só queria que ela seguisse sua liderança. O plano de Raul era simples. Às 9 horas e 53 minutos da manhã, ele sairia furtivamente da loja de souvenirs. Às 9 horas e 55 minutos da manhã, ele pularia a cerca do beco para a praça. Às 9 horas e 57 minutos da manhã, ele passaria pela área do carrossel. Às 9 horas e 58 minutos da manhã, ele passaria rapidamente pelos vendedores. Às 9 horas e 59 minutos da manhã, Raul ainda teria 1 minuto para encontrar Zetal.